Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui hoje com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Secretário, seja muito bem-vindo ao Poder 360. Obrigado, Paulo. Obrigado, Poder 360, pelo convite de eu estar aqui conversando com vocês. O seu nome virou sinônimo de ajuste fiscal dos estados. O Plano Mansueto vai dar certo? Eu espero que sim, eu espero que dê certo. Agora, vamos só explicar de uma forma muito clara. O maior problema de todos os estados do Brasil é o crescimento das despesas correntes, em especial a despesa com pessoal ativo e inativo. Só quem pode fazer este controle são os próprios estados. Então, o ajuste fiscal dos estados no Brasil depende dos estados, depende de, por exemplo, modificações em carreira do setor público, em regras que já foram modificadas no Serviço Público Federal desde a década de 90 e que ainda acontecem nos estados. Para você ter uma ideia, funcionário público estadual, quando eles exercem um cargo comissionado, eles ainda incorporam a comissão no seu salário e levam para a aposentadoria. Só quem pode modificar isso são os próprios estados. Então, o ajuste fiscal dos estados do Brasil depende dos estados. O chamado PEF, o Plano de Equilíbrio Fiscal, que foi enviado para o Congresso, ele apenas dá uma ajuda. E o que é essa ajuda? É se o governador comprovar que vai fazer um ajuste fiscal de tal forma que ele vai recuperar uma nota, a nota B, que mostra que ele tem uma situação fiscal razoável, boa, que o qualifica para pegar empréstimo com a União, a gente vai antecipar o benefício, desde que ele nos comprove que vai fazer o ajuste fiscal e esse benefício, que é o direito de pegar um empréstimo com garantia da União, será dividido em parcelas, de tal forma que a cada ano a gente possa acompanhar se de fato o governador que assinou com a gente esse plano de ajuste fiscal, se ele vai estar cumprindo, vai estar melhorando essa situação. Se não estiver melhorando, ele recebe a primeira parcela e não recebe as demais. É um programa muito pequeno, não é um programa para salvar estados, é um programa de ajuda, é um programa de incentivo. Se, por exemplo, todos os 13, 14 estados que poderiam participar do programa, que são estados que têm nota C, aderissem ao programa, e se nenhum deles cumprisse com o programado, a perda máxima para o Tesouro seria inferior a 10 bilhões de reais. Então, esse é um programa pequeno, o escopo do programa é pequeno, não é um programa para salvar os estados, é um programa de incentivo, porque só quem pode fazer o ajuste fiscal dos estados são os governadores, com apoio da Assembleia Local, da Assembleia Legislativa, com aprovação de leis que, por exemplo, controlem o crescimento do gasto público, gasto com pessoal e, em especial, reforma da Previdência. Quantos estados estão negociando com o governo federal neste momento? O Brasil tem 26 estados mais Distrito Federal. Desses 26 estados com Distrito Federal, 27, você tem mais ou menos 13, 14 que tem nota C. Esse é o público potencial desse programa. Embora, na medida que a gente enviou ao Congresso, no projeto de lei complementar, há outras medidas que ajudarão todos os estados. Como, por exemplo, hoje no Brasil, um estado que está desenquadrado do gasto com pessoal que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, nenhum estado do Brasil, pela lei de responsabilidade fiscal, pode gastar acima de 60% da sua arrecadação. Mesmo que a nota A, enfim. Exatamente, todos, da receita corrente líquida. Mas tem estados hoje que estão gastando 65%, 70%, 80% do que arrecadam com despesa com pessoal. A lei de responsabilidade fiscal mostra que, nesses casos, o estado tem que se ajustar em 8 meses. Como é que um estado que está gastando 80% do que arrecada com o pessoal vai fazer um ajuste em 8 meses? Isso nunca vai acontecer. Então, nesse projeto de lei, a gente dá um prazo muito maior de 5 anos para que os estados se ajustem e voltem ao limite de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o plano tem várias outras coisas que ajudam todos os estados, como, por exemplo, tem algo que a gente enviou para o Congresso que é muito importante, que é a vedação para qualquer governante, seja prefeito, governador ou presidente da República, dar aumento salarial fora do seu mandato. Porque o que acontece hoje no Brasil? A lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe que seja dado aumento salarial nos últimos 6 meses do mandato de um governante. Mas ela não proíbe que no início do ano, do último mandato, um governante, seja prefeito, governador ou presidente da República, dê um aumento salarial parcelado pelos próximos 4 anos. Como, por exemplo, neste ano, em 2019, a despesa com pessoal do governo federal está crescendo 28 bilhões de reais. E esse aumento deste ano foi dado em 2016. Com essa medida que a gente enviou para o Congresso, isso fica vedado. Então, o público potencial são 13, 14 estados que podem aderir. Desses 13, 14 estados, já 5, 6 já procuraram o Tesouro
Então, enfim, conversando com o Tesouro, para assim que a lei for aprovada, eles entrarem com o pedido de ingressarem nesse plano de ajuste fiscal. Quais são esses estados que estão mais adiantados? Alguns que conversaram com a gente, eu acho que teve, se eu não me engano, Pernambuco, Santa Catarina e alguns outros já conversaram com o Tesouro. Tá, são, na maior parte, estados do Nordeste, do Sudeste, de quais Não, regiões? os estados com nota C estão espalhados no Brasil todo. Mais ou menos quase metade dos estados do Nordeste tem nota C. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás, todos têm nota C. No Sul, Santa Catarina tem nota C, então está espalhado em todas as regiões. Na região Norte tem vários com nota C, então está espalhado em todas as regiões. Você tem um grupo de estados com nota C. A situação hoje dos estados do Brasil é mais ou menos o seguinte: nós temos cerca de 13, 14 com nota C, a gente tem 3 estados com nota D, que é a pior nota do Tesouro, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e tem um estado com nota A, que é Espírito Santo, e os outros, cerca de 10, 11, têm nota B. O plano Mansueto estabelece 8 medidas, das quais os estados podem escolher, entre elas, 3 medidas. Quais têm sido as mais bem aceitas, as mais escolhidas? Não, então, a gente ainda não chegou nesse estágio, que eles ainda vão apresentar proposta, mas esse plano é interessante no seguinte sentido: em geral, por exemplo, tem um plano que é o regime de recuperação fiscal, que é a Lei Complementar 159, que é o plano do Rio de Janeiro, que é para aqueles estados que têm a dívida muito alta. Nesse plano, no regime de recuperação fiscal, você tem várias medidas específicas, tem várias leis que precisam ser aprovadas antes do Estado ingressar no regime de recuperação fiscal. Nesse outro plano, o PEF, eu estou chamando PEF que você chama Plano Mansueto, mas de fato eu não gosto muito do nome. Por quê? Porque personaliza, e na verdade não é uma coisa, não é uma decisão pessoal. O plano foi discutido, inclusive com o apoio do Banco Mundial, tem toda uma equipe por trás que merece o mérito, então eu não gosto muito de colocar um nome no plano. Mas dito isso, o plano, esse outro plano, ele não tem medidas específicas. Como você falou, são 8 medidas para o governo, um estado escolher 3. E algumas dessas medidas, como por exemplo o teto dos gastos, alguns estados já estão sujeitos ao teto dos gastos, porque na Lei Complementar 156, que foi a lei que renegociou a dívida dos estados em 2016, ampliando por um prazo de 20 anos o vencimento da dívida dos estados, o que reduziu o serviço da dívida dos estados, já exigia que durante 2 anos os estados observassem um teto dos gastos. Então, assim, essa medida, alguns estados praticamente já têm que cumprir essa medida por efeito da Lei Complementar 156, que foi a renegociação da dívida dos estados em 2016. E outras coisas, como, por exemplo, privatização, aderir ao marco regulatório federal para o setor de gás, que está sendo estabelecido agora pelo governo. Aí vai ficar na opção de cada estado, mas o importante é que, do ponto de vista de Tesouro, a gente vai olhar para um indicador. Se o governador tiver espaço e depois quiser dar aumento salarial, ele pode. Porque eu não estou fazendo um ajuste fino falando o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas vou olhar para um indicador, que é a poupança corrente. Tudo que ele arrecada, menos a despesa corrente, sem incluir investimento, que é receita menos despesa com pessoal, custeio e serviço da dívida. A receita menos a despesa, a poupança corrente dele tem que ter um resultado positivo até 2022 de 5%. Poupança corrente tem que ter uma margem positiva de 5% e ele tem que ter caixa para pagar as obrigações de curto prazo. Então o Tesouro vai olhar para esses 2 indicadores. Como ele vai fazer isso, o governador, se aumentando mais a receita ou cortando mais a despesa, é uma decisão do governador. Nas simulações que o Tesouro Nacional fez, na maioria dos estados, eles só conseguem fazer isso controlando a despesa com o pessoal. E no Congresso, como está a evolução disso? Porque, como a gente falou aqui, quer dizer, não depende só de negociar com os estados, a lei tem que passar, né? Como é que vai ser isso? Quando que ela vai passar? O projeto de lei foi enviado, se eu não me engano, em maio, está no Congresso, ele foi distribuído para 3 comissões. Quando isso ocorre com o projeto de lei, quando ele vai para 3 comissões, é possível juntar em apenas uma comissão, que é uma comissão especial. E agora está naquele processo, o Congresso, em especial a Câmara dos Deputados, teve um trabalho muito árduo, muito difícil, que foi toda a negociação que nos levou à aprovação de uma reforma muito importante para o país, que é a reforma da Previdência, em primeiro turno. Segundo turno vai ser próxima semana, dia 7 de agosto. Então, a partir de agora, eu acredito que o presidente Rodrigo Maia vai definir quem vai ser o relator do projeto e os partidos vão nomear os integrantes dessa comissão especial. Então, possivelmente, nesse segundo semestre, esse projeto de lei deve ser aprovado.
antes do final do recesso do fim do ano, portanto. Eu espero que sim, eu espero que sim, mas novamente, assim, isso vai depender do interesse dos próprios estados e da própria dinâmica política. E claro que, além disso, a gente tem várias outras discussões que são muito importantes para o ajuste fiscal dos estados, em especial a reforma da Previdência, né? Há uma tentativa já declarada do Senado de uma tentativa de reincluir os estados e municípios na reforma da Previdência. Isso é importante? Isso é muito importante. Vamos deixar bem claro, vamos deixar muito claro aqui esse debate de Previdência, que é o seguinte: o Brasil hoje é um país que gasta com Previdência mais de 14% do PIB. Se a gente compara com a média mundial de países que tem uma estrutura demográfica parecida com a nossa, estrutura demográfica eu falo da quantidade de idosos em relação à população, nós deveríamos gastar com Previdência algo como 7% do PIB. A gente gasta o dobro. Dois, a reforma da Previdência ela não vai diminuir o gasto. Tem muitas pessoas que acham que com a aprovação da reforma da Previdência, o gasto com Previdência vai cair em 2020, 2021, 2022. Não vai. O gasto com Previdência vai continuar crescendo. O gasto da Previdência vai continuar sendo o item do orçamento do governo federal que mais cresce, seja em 2020, seja em 2021, seja em 2022. A velocidade de crescimento é que será menor. Por exemplo, um gasto com Previdência que cresceria no ano que vem 48 bi, crescerá 38 bi. Com a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, ela diminui a velocidade de crescimento do gasto. O gasto com Previdência não vai cair. Isso é bom que fique muito claro. No caso dos estados e municípios, a situação é mais grave, por quê? Porque quase 70% dos funcionários públicos estaduais estão em regimes especiais de aposentadoria, que a média de aposentadoria se dá em torno de 49 anos de idade. Sem ajuste fiscal dos estados e municípios, a situação desses entes vai se agravar. Então, é importantíssimo a reforma da Previdência, seja para o governo federal, seja para estados e municípios. Porque a situação do Brasil hoje é um país que tem uma carga tributária muito alta, em torno de 34% do PIB. Um país que, apesar da carga tributária muito alta, ele tem um buraco fiscal. O déficit programado para esse ano é 139 bi. Apesar da carga tributária alta, e a população demanda do serviço público. E vai demorar para zerar esse déficit. Vai demorar. E a população demanda serviço melhor na área de saúde, na área de educação, de segurança, transporte público. E hoje, a realidade é, seja município, seja estado ou governo federal, o setor público brasileiro perdeu a capacidade de investimento. Perdeu a capacidade de investimento. Por quê? Pelo crescimento dessas despesas que a gente chama obrigatórias. E o crescimento dessas despesas é definido por lei. Uma vez que você aprova uma lei que basicamente vai estabelecer a dinâmica de crescimento desse gasto, o gestor público não pode fazer coisa alguma. Por isso que é preciso a reforma da Previdência. E além da reforma da Previdência, nós teremos que aprovar muitas outras reformas do setor público para controlar o crescimento dessas despesas obrigatórias. Que reformas? Por exemplo, a reforma do Estado. Hoje, as carreiras do setor público, elas funcionam de uma forma disfuncional. Eu dirijo um órgão que tem cerca de 700 pessoas trabalhando. A grande maioria dos meus funcionários, que tem 34, 35 anos de idade, chegaram no final da carreira. Imagina um rapaz de 35 anos de idade no final da carreira. Quer dizer, está no topo da remuneração. Está no topo. Dali para frente, ou ele troca de emprego, ou ele pega um cargo comissionado, vai para outro ministério, ou ele vai ter que lutar por aumento salarial, porque ele não tem mais perspectiva de crescimento, que ele chegou no topo da carreira. Não faz sentido uma pessoa de 34, 35 anos de idade chegar no final da sua carreira. Então, toda a estrutura de carreira do serviço público tem que ser melhor pensado. Muitas vezes você entra no serviço público com um salário muito alto de início e chega rapidamente no final da carreira. Isso não faz muito sentido. Agora, já tem propostas para mudar isso. O que vocês vão fazer? Mandar uma proposta nova ou aproveitar as que estão circulando? Eu acho que tem várias propostas que convergem no que fazer. Se reconhece que essa estrutura de serviço público não funciona, os incentivos são errados, e também se reconhece o seguinte: imagina o caso que o governo, por algum motivo, ele não tem receita, não tem arrecadação. Em vários países do mundo, despesa com pessoal não é obrigatória. No Brasil é. Então imagina o caso dos Estados Unidos. Quando a gente escuta nos Estados Unidos que o presidente está com dificuldade de aprovar o seu orçamento e tem aquele shutdown que ele para algumas agências do governo, o presidente ele pode mandar pessoas de serviço público, de órgãos que não são essenciais, ficarem em casa
e as pessoas não recebem salário. A despesa com o pessoal nos Estados Unidos não é obrigatório, no Brasil é. Então, no Brasil, independentemente do que acontece com a Receita, você tem que pagar a despesa com o pessoal. Sendo que no Brasil é um caso mais grave, porque também se tem estabilidade. Despesa com o pessoal é obrigatório, você tem estabilidade, e quando um estado, ou um município, ou mesmo o governo federal tem um problema fiscal, hoje eles não podem nem mesmo reduzir a carga horária e proporcionalmente o salário, porque tem uma ação direta de constitucionalidade desde 2000 que está para ser julgada no STF. Estabilidade e obrigatoriedade da despesa com o pessoal são coisas que vocês pretendem mudar? Não, eu não sei. Essa parte da reforma administrativa é trocada pelo secretário Paulo Ubel, mas eu acho que a gente tem que focar mais na questão de meritocracia, ou seja, quais são os mecanismos de incentivo ao bom funcionário público, quais são os mecanismos que vai nos permitir avaliar melhor os bons funcionários públicos e, em especial, dar incentivo. Muitas vezes, funcionários públicos eles não estão trabalhando bem por falta de incentivo. Então a gente precisa olhar todos os mecanismos de meritocracia que a gente tem no setor privado e colocar também para o setor público. Nem sempre dá para você fazer tudo que funciona no setor privado, não necessariamente vai funcionar no setor público, mas é fato que a gente precisa ter alguns mecanismos melhores de avaliação e de incentivo aos funcionários públicos. Hoje o serviço público tem muitos funcionários competentes. Eu entrei no serviço público na década de 90. Eu trabalhei no Ministério da Fazenda em 94. Eu comparo hoje a equipe do Ministério da Fazenda com a equipe de 1994, é muito melhor. O corpo de funcionários públicos que hoje a gente encontra, seja na Secretaria de Tesouro Nacional, na Secretaria de Receita Federal, no CAD, no Banco Central, em vários órgãos públicos, é de uma competência exemplar e pessoas muito bem formadas. Se essas pessoas não estão entregando o que se espera delas, muitas vezes o problema não é do funcionário público, é a organização administrativa das carreiras e do setor público como um todo. Tem um projeto no Senado para tornar mais rígida a avaliação e, eventualmente, a demissão dos funcionários que não cumprirem com as obrigações. Na sua avaliação, isso é bom? Uma forma da gente avaliar o funcionário é muito bom. Uma forma da gente ter um mecanismo para, eventualmente, demitir funcionário público, isso é extremamente controverso, mas eu acho que isso tem que ser pelo menos estudado, tem que ser pelo menos debatido. Uma coisa que prejudicou muito o Brasil nos últimos anos foi o medo de debater. Nós precisamos não ter preconceito, precisamos colocar na mesa todo tipo de debate. Eu acho que isso merece pelo menos ser estudado. Alguma forma, antes de se pensar em quebrar a estabilidade, que pode aumentar a produtividade do servidor público, vamos começar por essas formas de incentivo. Por exemplo, ontem a gente começou o sistema de ponto eletrônico no Ministério da Economia, que é uma determinação agora, daqui para frente, que os vários órgãos públicos têm um ponto eletrônico. Alguns funcionários reclamaram, que falavam o seguinte: olha, eu trabalho muito, eu faço meu trabalho muito rápido, eu me concentro aqui, eu não sei se o ponto eletrônico, enfim, vai refletir todo o meu compromisso com o trabalho. São preocupações legítimas, mas, novamente, a gente precisa ter um cuidado melhor na avaliação e na premiação por meritocracia, não por tempo de serviço. A gente tem que reconhecer e tem que dar um apoio aos bons funcionários públicos, e tem muito funcionário público competente no governo. Voltando à questão da previdência dos estados, uma preocupação, inclusive do governo, é que, ao colocar isso, possa comprometer a aprovação da reforma inteira. Como vê esse problema? Quer dizer, se incluir isso no Senado, não pode prejudicar a aprovação da reforma? Eu acho que não, porque o que eu escutei de senadores é que seria uma PEC paralela. A PEC que sai da Câmara vai para o Senado, ela é aprovada integralmente, sem mudanças, o que permite, enfim, você terminar todo esse processo da reforma da Previdência entre setembro e outubro. E a reinclusão dos estados e municípios se daria por uma PEC paralela, que, uma vez aprovada no Senado, voltaria para a Câmara. Então, assim, a PEC da reforma da Previdência que sai da Câmara seria aprovada no Senado e a reinclusão se daria através de outra PEC. Então, se acontecer dessa forma, não vejo problema algum. Entendi. Então, o governo vai trabalhar ativamente para que essa PEC paralela seja aprovada, portanto. Sem dúvida, o governo vai dar apoio. Eu acho, inclusive, que o governo federal sempre deu apoio à inclusão dos estados e municípios, tanto que está na proposta original que foi enviada pelo governo. A questão, enfim, do fato disso não ter sido aprovado na Câmara, eu entendo perfeitamente, foi uma discussão, foi um problema político legítimo. Em alguns momentos, alguns deputados sentiram que alguns governadores em alguns estados não estavam dando apoio político à reforma da Previdência. E esse custo ficava para os deputados. Muito embora
aconteceu algo inusitado nos últimos meses. Qual foi? A reforma da Previdência se tornou uma reforma popular. As pesquisas de opinião no início de julho mostram que o percentual da população a favor da reforma da Previdência é maior do que o percentual da população contra a reforma da Previdência. Isso é muito importante, porque, novamente, o Brasil tem uma carga tributária alta, mas tem um gasto público muito alto, e mais da metade da despesa não financeira do governo central é com Previdência. E a reforma tributária, quando o governo vai mandar a sua proposta? Eu espero que o governo deva mandar essa proposta ainda em agosto, e acho que o grande desafio da reforma tributária, ao contrário da reforma da Previdência, a reforma da Previdência é uma reforma que foi debatida intensivamente, inclusive com o apoio da imprensa, que foi muito importante para o convencimento da população, para explicar o que é a reforma da Previdência da população. A reforma da Previdência foi intensivamente debatida nos últimos 3 anos. Começou um governo novo com o ministro da Economia, que se comunica muito bem, que mostrou em vários depoimentos na Câmara dos Deputados, no Senado, em entrevistas, a necessidade da reforma da Previdência, uma boa vontade de todos os líderes partidários e do presidente das duas casas, o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia na Câmara e o presidente Davi Alcolumbre no Senado, e um político extremamente hábil, que é o ex-deputado Rogério Marinho, que hoje é secretário da Previdência, em todo esse processo de negociação política, além do apoio do Planalto, com o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e do próprio presidente da República. Então, você teve uma conjunção de fatores positivos da Previdência. Você tinha uma proposta. O debate se deu em torno de uma proposta. Você tinha um debate que foi se consolidando ao longo de 3 anos. E você tinha uma série de políticos envolvidos, e todos com a boa vontade de ser aprovado, de se chegar a um consenso para aprovar a reforma da Previdência. A reforma tributária é diferente. Por quê? A gente está partindo de 4, 5 propostas diferentes. Então, o grande desafio político é transformar essas 4, 5 propostas, inclusive a do governo federal, que está no meio dessas 4 propostas, em uma proposta que seja consensual. Isso vai levar mais tempo do que se espera, né? Isso pode levar mais tempo do que se espera, apesar de o governo ser a grande prioridade do governo nesse segundo semestre, e o ministro Paulo Guedes está muito comprometido, enfim, em dar todo o apoio para que se consiga chegar a uma proposta de reforma tributária consensual. 2, reforma tributária, ela tem que ter um cuidado muito grande para que nenhum ente perca receita. Hoje, o governo federal está programado um déficit esse ano de 139 bi, um buraco fiscal, sem incluir os juros, de 139 bi, apesar da gente ter feito um contingenciamento de mais de 30 bi. Então, assim, é um desequilíbrio ainda muito grande. O governo federal ele não tem o mínimo espaço para perder arrecadação, seja nesse ano, seja no próximo 2021, 2022, 2023. O governo federal ainda tem um ajuste fiscal muito duro para fazer. Então, ele não tem espaço para perder arrecadação. E nesse ano, o governo federal está perdendo arrecadação. Ele está perdendo meio ponto do PIB. Ele está perdendo de arrecadação mais de 30 bilhões de reais. Por causa da dificuldade da retomada da economia. Do crescimento, exatamente, do baixo crescimento, do preço do petróleo, que está menor do que o que foi estimado quando foi elaborado o orçamento deste ano. Uma série de fatores. Privatização, que estava no orçamento da Eletrobras e não vai mais ocorrer este ano. Mas, dito isso, a reforma tributária tem um desafio de você transformar 4, 5 propostas em uma, um desafio da articulação política. Na reforma da Previdência, você tinha um secretário da Previdência, que era o Rogério Marinho, com uma boa articulação política do Congresso e que estava nos últimos 8 anos no Congresso Nacional. Quem vai ser, parafraseando, quem será o Rogério Marinho da reforma tributária? Quem será? Bom, eu não sei, mas vai surgir. E a gente precisa de um bom acordo político, como ocorreu com a Previdência, com o apoio do presidente das duas casas e dos líderes partidários. Então, a construção política que vai nos propiciar chegar a uma proposta consensual de reforma tributária e aprová-la, terá que ser ainda construído ao longo desse segundo semestre. E é um desafio maior, portanto, do que houve com a Previdência nesse primeiro semestre, na sua avaliação? É um desafio muito grande, porque mesmo os estados e municípios que reconhecem a necessidade de uma reforma tributária, muitas vezes eles têm uma proposta diferente. Por exemplo, ontem, os secretários de Fazenda, eles divulgaram a proposta dos secretários de Fazenda de reforma tributária. E eu fiquei muito assustado com o fato deles não quererem que o governo federal participe da comissão que vai administrar, enfim, essa coleta dos impostos indiretos, do imposto sobre bens e serviços. Na proposta original, que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, a comissão que fiscaliza, que organiza, enfim, o recolhimento desse imposto, do imposto sobre bens e serviços, que juntaria os 3 impostos federais com ICMS e ISS,
tem a participação do governo federal, do estado e do município. Na proposta dos secretários da Fazenda, não tem a participação do governo federal. Mas por quê? Então, assim, ainda tem muita coisa para ser discutida. Essa tramitação vai durar quanto tempo? É possível acreditar em aprovação neste semestre na Câmara? É uma pergunta difícil de responder agora. Algumas pessoas, alguns políticos acreditam que sim, alguns secretários de Fazenda acreditam que sim, que eles nunca viram uma boa vontade tão grande dos diversos atores políticos para aprovar a reforma da Previdência. Eu sou mais cético, desculpa, reforma tributária, não da Previdência. Eu sou um pouco mais cético, porque a reforma tributária é um tema que está em discussão há mais de 20 anos. E sempre se chegou muito perto de um consenso e as propostas não avançam. Mas, de qualquer forma, se não for aprovado nesse semestre, mas se aprovar no próximo semestre, no início de 2020, já vai ser um enorme ganho para o Brasil, porque hoje a gente tem um sistema tributário que, embora consiga arrecadar muito, como eu falei, a carga tributária do Brasil é alta, o sistema tributário do Brasil é caótico. Ele tem um excesso de regulamentação, excesso de leis, mudança constante de leis, mudanças constantes de normas e mudanças constantes de interpretação da lei. Então, isso torna a vida do empresário literalmente um inferno. Então, a gente precisa, de fato, reduzir o número de impostos, consolidar melhor essa legislação e, novamente, acabar com essa história da guerra fiscal. Uma empresa, o que ela paga de imposto no Brasil depende de onde ela está localizada. E o mesmo vale muitas vezes até também para a pessoa física. Muitas vezes no Brasil, que se você paga de imposto não depende da sua renda, depende do tipo do seu contrato de trabalho. Então, enfim, esses regimes especiais, esse excesso de guerra fiscal, tudo isso tem que acabar, porque vai ser melhor para todo mundo, seja para o governo, seja para o trabalhador, seja para o empresário. Então, assim, todo mundo reconhece a necessidade da reforma tributária. Mas daí para aprovar a reforma tributária nos termos que se quer, não há consenso. Então é preciso que se crie esse consenso. Mas, novamente, se a gente andar na direção da simplificação, de regras mais harmônicas entre os setores, entre pessoas físicas, redução de regimes especiais, já é um grande avanço. Tem uma guerra fiscal que é entre o governo federal e entes federados, que é a coisa das contribuições. As contribuições consocam o governo federal. Isso vai mudar também com uma reforma tributária? Isso eu acho que não está decidido ainda, mas a gente tem que colocar isso em perspectiva. O gasto que mais cresceu no Brasil depois da Constituição de 88 foi a despesa com Previdência. A despesa com Previdência, ela recai quase que integralmente, tirando o funcionário público, todos os trabalhadores do setor privado, que a gente chama de regime geral, recai no governo federal. Esse gasto do governo federal com RGPS, em 1991, início da década de 90, logo após a Constituição, ele era de 3,5% do PIB. Ele hoje é 8,5% do PIB. Então você cresceu 5 pontos do PIB. Então, grande parte, a maior parte do gasto do governo federal, isso é muito fácil de comprovar, depois se vocês quiserem eu posso passar tabelas para vocês, a grande parte do crescimento do gasto do governo federal se deu em Previdência, fora outros itens também de transferência. Em 90, 91 não existia Bolsa Família, hoje existe um Bolsa Família, meio ponto do PIB. Lei Orgânica de Assistência Social, aquele benefício de um salário mínimo, a LOAS, para quem é deficiente e para quem chegou a 65 anos de idade, que não tem uma fonte de renda alternativa, isso também não existia no início da década de 90. Foi implantado ao longo da década de 90, estava previsto na Constituição, e isso é quase 1% do PIB. Então você tem uma série de gastos que são transferência, o governo federal simplesmente arrecada e transfere para as famílias, para as pessoas, que veio da Constituição. Então, grande parte do crescimento do gasto recaiu no governo federal. E para isso faz sentido você ter contribuição. Essa criação de contribuições que veio ali logo após, na primeira metade da década de 90, foi justamente para dar recurso para o Estado, para o governo federal, pagar a conta que foi criada na Constituição. E mesmo assim, hoje, esses recursos não são suficientes para se pagar essa conta. Vale lembrar o seguinte, o orçamento, embora a gente não fale muito disso, o orçamento que é aprovado todos os anos no Congresso, ele é dividido em duas partes. Ele tem um orçamento fiscal e tem um orçamento da Seguridade Social. As contribuições vão para o orçamento da Seguridade Social, que é para financiar a previdência e gasto com saúde, e gasto com assistência social. Por muitos anos, esse orçamento da Seguridade Social era superavitário. Tanto que lá em 94, o governo criou aquele Fundo Social de Emergência, que depois se transformou na DRU, que você pegava parte dessa sobra desse orçamento de Seguridade Social e usava no orçamento fiscal
para financiar diversas outras despesas para fazer superávit primário. Mas isso se inverteu. Desde já de 2010, 2011, o orçamento da Seguridade Social ele passou a ser deficitário. Hoje, na verdade, o governo pega recursos livres para pagar despesas que seriam financiadas com contribuição. Embora exista a DRU que Embora exista a DRU. Se não existisse a DRU, se a gente acabar com a DRU, mesmo assim o orçamento da Seguridade Social continuará deficitário. Regra de ouro, tem uma PEC para mudar, vai ser aprovada? Eu espero que sim, porque a regra de ouro é uma regra, a intenção da regra é muito boa. Qual é a intenção da regra? É o seguinte, é não deixar o governo se endividar para pagar despesa corrente, despesa com pessoal, despesa com serviços gerais. Por quê? Porque se entende no mundo todo que se um governo fizer isso, ele está comprometendo o crescimento do futuro, vai comprometer o bem-estar das próximas gerações. Por isso que tem uma regra especial que fala, governo, você está permitido a se endividar, mas para fazer investimento. Porque se você fizer investimento, vai aumentar a capacidade do país crescer. Se isso é bom, para que mudar? Então, não, aí é que está. Só que o desequilíbrio fiscal ficou tão grande, a gente tem déficit primário nesse país, no governo federal, desde 2014. A gente está 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e talvez 22. A gente vai ter uma sequência de 9 anos de déficit primário. Na década de 90, quando a gente teve uma crise fiscal, entre o final do primeiro governo Fernando Henrique e o início do segundo, que o Brasil inclusive recorreu ao FMI, a gente só teve um ano de déficit primário, que foi 97. Então, e o déficit primário muito pequeno, 0,2 do PIB. Então, assim, o desequilíbrio fiscal que ocorreu no Brasil, que ainda está em curso desde 2014, é um desequilíbrio que a gente não teve em nenhum momento pós-Constituição de 88. Então, é um desequilíbrio fiscal muito grande. E esse desequilíbrio fez com que o governo tivesse que pedir emprestado à população, inclusive, para financiar gasto corrente. E aí quebra a regra de ouro, aí infringe a regra de ouro. Só que a regra de ouro tem um aspecto que é interessante. Todas as outras regras fiscais, o governo tem um mecanismo de ajuste. Por exemplo, se o governo começa o ano fiscal e ele perde a arrecadação, porque o crescimento é menor do que o que era esperado, o governo pode bloquear o orçamento, fazer o que a gente chama contingenciamento. E ele, a cada 2 meses, ele faz análise da receita e despesa para saber se é necessário ou não bloquear o orçamento. O teto dos gastos, a emenda constitucional que foi aprovada no final de 2016 no governo Temer, que estabelece que nos próximos 10 anos a despesa primária do governo federal, a despesa não financeira, não pode crescer acima da inflação, ele tem mecanismo de ajuste. Se o governo não cumprir com o teto dos gastos, tem os chamados gatilhos, não dá aumento salarial para funcionário público, não pode criar despesa obrigatória, não dá reajuste real para o salário mínimo, mas na PEC da regra de ouro, na regra de ouro, desculpe, no artigo da Constituição que trata da regra de ouro, a gente não tem nenhum mecanismo preventivo, a gente não tem nenhum mecanismo de ajuste, ou cumpre ou não cumpre. E você só acompanha a regra de ouro, a gente passou a acompanhar mensalmente, mas por lei você só é preciso acompanhar a regra de ouro quando envia o orçamento ao Congresso e quando termina o ano fiscal que você vai analisar se o governo cumpriu ou não com a regra de ouro. A gente precisa ter mecanismo de ajuste. Se o governo ao longo do ano ele notar que ele vai infringir a regra de ouro, quais são os mecanismos de ajuste que o governo tem? E esse debate é muito importante porque no Brasil, no caso do governo federal, 94% da despesa é obrigatória. Como é que você vai cortar a despesa quando 94% da sua despesa é obrigatória? Você não pode cortar. Nesse ano, a gente já fez um contingenciamento de mais de 30 bilhões, a despesa discricionária está no menor valor desde 2009. É como se nos últimos 10 anos a despesa discricionária tivesse ficado constante em termos reais. E não tem mais o que cortar. Nesse ano, ao contrário, o corte que já foi feito, ele precisará um pouco, pelo menos, ser revisto, porque senão alguns órgãos públicos não vão terminar o ano. Esse risco existe de um shutdown? Existe, por isso que a gente vai fazer todo esforço para recuperar parte da arrecadação que foi perdida. Se a gente recuperar parte da arrecadação, significa que a partir do próximo relatório, em setembro, a gente vai poder reduzir o contingenciamento. Há uma perspectiva positiva, há algumas perspectivas positivas. Por exemplo, esses acordos de leniência que estão sendo feitos via CGU, isso entra no caixa do governo. Isso vai ajudar a reduzir o contingenciamento. Outra, essas vendas que estão ocorrendo de participações da União em empresas, como foi
a venda do IRB recentemente, como foi a venda da BR Distribuidora, no caso da Eletrobras, uma venda de uma subsidiária da Eletrobras aumenta o lucro da Petrobras e significa mais recolhimento de imposto da Petrobras para o governo. A venda do IRB também leva a recolhimento de imposto Banco do Brasil para o governo. Então, essas vendas elas vão ajudar nesse processo de aumento da arrecadação e possivelmente nos ajudar a reduzir o contingenciamento a partir de setembro. Quer dizer, o descontingenciamento depende dos acordos de leniência e de privatizações para impedir a paralisia de alguns órgãos, é isso? Exatamente. E também, mas isso ajuda, embora o objetivo da privatização não seja reduzir o contingenciamento. O objetivo da privatização é, de fato, você melhorar a produtividade da economia e recuperar a capacidade de investimento dessas empresas, porque hoje o setor público não tem capacidade de investimento algum. Essas empresas, na mão do setor privado, vão poder crescer, vão poder gerar mais emprego e mais arrecadação para o governo. Mas a privatização dá esse efeito benéfico, tanto de aumento de arrecadação quanto melhora de eficiência. Então, acho que isso é muito importante. Agora, é claro, a outra boa notícia é que os últimos dados de crescimento parecem estar vindo melhor. O dado que saiu nessa última semana da PNAD contínua mostra que o emprego está reagindo, devagar, mas começou a reagir. Nas últimas semanas não teve mais projeção de queda de PIB. A projeção do crescimento da economia esse ano vinha caindo até atingir um valor de 0,8% e parou de cair. E a gente está tendo uma série de notícias positivas, como, por exemplo, a redução da taxa de juros do Banco Central. Isso tem impacto? Qual é o impacto fiscal disso, além do impacto macroeconômico? Não, o impacto fiscal, inclusive, já está ocorrendo muito antes do Banco Central ter reduzido os juros. Porque, como havia a expectativa de queda de juros, todos os meses o Tesouro Nacional, ele faz leilões semanais. Ele vende títulos públicos para o mercado, que o mercado dá o dinheiro para o Tesouro, que usa o dinheiro para financiar, enfim, as despesas, investimento, etc. As taxas de juros dos leilões do Tesouro já vinha caindo muito forte há cerca de 2 meses. Então, assim, isso já vai ter um efeito positivo. Olha que coisa interessante. A dívida pública hoje, do setor público brasileiro, que a gente chama de dívida pública do governo geral, a dívida pública hoje ela está em quase 79% do PIB. Ela é cerca de quase 20 pontos do PIB, superior ao que era em 2011 e 2012, que era 50%, 51% do PIB. Apesar da dívida estar muito mais alta, quase 20 pontos do PIB maior, a conta de juros esse ano corre o risco de ser muito semelhante ao que foi há 6, 7 anos atrás. Por quê? Porque as taxas de juros estão caindo muito. E como o prazo de endividamento do Brasil é muito curto, quando você tem uma queda sistemática dos juros, aparece muito rápido na conta de juros do governo. Então a gente vem reduzindo nos últimos 3 anos. Há 3 anos atrás, a taxa de juros do Brasil, lá em maio e junho de 2016, exatamente 3 anos atrás, junho e julho de 2016, a taxa Selic era 14,25%. Ela veio caindo e agora ela atingiu 6%, sendo que no ano passado já estava em 6,5%. Isso tem se refletido na queda de juros, especificamente nesses últimos 2 meses, nos leilões de tesouro, que vai nos dar uma notícia boa, que apesar de uma dívida muito mais alta, a conta de juros está indo para um nível que a gente tinha quando a dívida era muito mais baixa. Então isso é um aspecto positivo e se consolidar esse cenário de juros baixos, o investidor vai ter que ir atrás de investimento de risco. Ele vai ter que comprar um título da empresa, uma debenture, para ter um retorno maior. Está se abrindo uma possibilidade de financiamento no Brasil que era impensável há 4, 5, 6 anos atrás. Como, por exemplo, uma empresa grande hoje, ela consegue vender um título seu de emissão própria com prazo de 14 anos, pagando um juro real de 4% ao ano. Se o prazo for menor, 10 anos, ela paga um juro real de 3,5% ao ano. Então, hoje, as empresas estão conseguindo, por meios próprios, com a emissão de debenture, conseguir financiamento a um custo mais barato do que banco público. Então, assim, esse cenário de juros baixos vai ser muito positivo para o Brasil. Vai ser positivo para o governo, para as finanças públicas, porque reduz o custo de endividamento. Vai ser positivo para as empresas, que abre um espaço para as empresas se endividarem de uma forma sustentável com juro menor. E vai ser positivo, inclusive, para a população como um todo. Porque, olha só, a gente não pode, uma economia que as pessoas compram um título público e que tinha um rendimento real de 6% ao ano, que era o caso do Brasil há pouco tempo atrás, e pode, enfim, não precisa se preocupar, isso não é normal. Isso não é normal. Porque um governo pagar um juro de 6% real ou mais, isso não é normal, torna o país uma república de rentistas.
Agora não, isso está mudando. As pessoas vão ter que apostar em investimentos em infraestrutura, em uma debênture que é emitida por uma empresa que quer fazer um projeto de investimento. As pessoas, para ter um rendimento maior, terão que apostar em projetos de investimento que vão ter um retorno real e vai impactar e vai melhorar o crescimento da economia. Isso é muito importante. Se consolidando há 3, 4 anos atrás, quando o mercado esperava que poderia ter um aumento de juros, se falava em juros de 10, 11, 12% ao ano. Hoje, ninguém no mercado espera juros de 2 dígitos no Brasil. Então a gente está consolidando um novo cenário para o país nessa questão de juros, enfim, de financiamento público e privado. Secretário Mansueto Almeida, muito obrigado pela sua entrevista ao Poder 360, que chega ao fim. Eu que agradeço, Paulo, eu agradeço o Poder 360, quero parabenizar o trabalho de vocês, é muito importante, com as entrevistas, com os artigos, contribuindo bastante para o debate crítico. Nós precisamos, nesse país, de muito debate para se criar o consenso político para as reformas. Muito obrigado.